Se você acha que já viu de tudo no mercado de carros elétricos no Brasil, segura essa informação porque o que está prestes a acontecer pode simplesmente virar o jogo completamente. Um novo carro está chegando e não é qualquer lançamento. Ele promete entregar mais espaço, mais potência e mais tecnologia do que os principais concorrentes atuais. E o mais assustador não é isso. É o preço que pode vir junto. Sim, estamos falando do GAC Aion UT, um modelo que já está causando barulho lá fora e que agora tem data para desembarcar no Brasil. Mas a pergunta que realmente importa é: ele vai custar caro ou vai quebrar o mercado como já vimos acontecer antes? Hoje você vai entender tudo, baseado em análise real de mercado, estratégia das montadoras e dados que muita gente simplesmente ignora. Então já deixa o seu like e não esquece. Depois de curtir, ativa o botão de hype, porque isso ajuda demais o canal a crescer e alcançar mais pessoas que ainda não entenderam o que está acontecendo nesse setor. E se você ainda não é inscrito, já resolve isso agora, porque o nível de informação aqui é outro. Agora vamos direto ao ponto. O GAC Aion UT é um hatch compacto elétrico que chega para disputar diretamente com modelos que já dominam o mercado brasileiro, principalmente os mais acessíveis. Só que ele não chega apenas para competir, ele chega com uma proposta clara: oferecer mais por menos. E quando a gente fala mais, não é pouco não. Ele entrega um espaço interno acima da média, um porta-malas generoso para a categoria e um nível de potência que coloca ele em vantagem frente a rivais diretos. Isso sem falar no pacote tecnológico que acompanha o carro, que segue o padrão das montadoras chinesas de entregar muito conteúdo embarcado. Mas antes de sair acreditando em qualquer promessa, a gente precisa entender uma coisa fundamental. Preço de carro importado não é definido só olhando o valor lá fora. Existe toda uma lógica por trás disso, e é aí que muita gente erra feio nas previsões. Quando uma montadora define o preço de um carro globalmente, ela geralmente trabalha com uma meta de valor que quer receber por unidade vendida. Esse valor é ajustado dependendo do país, considerando impostos, logística, homologação e margem de lucro. E é exatamente isso que a gente analisou para chegar em uma estimativa realista. No cenário internacional, o GAC Aion UT costuma ter um preço base muito próximo dos seus concorrentes diretos. Em alguns mercados ele aparece levemente mais caro, em outros ele vem mais barato. Isso não é aleatório, isso é estratégia. Em países onde a concorrência já está consolidada, a marca tende a reduzir margem para ganhar espaço. Já em mercados onde há mais abertura, ela pode posicionar o produto um pouco acima para aumentar o lucro. E isso nos leva ao ponto mais importante dessa análise: o Brasil. O Brasil hoje é um campo de batalha extremamente estratégico para carros elétricos. Nos últimos meses, vimos uma explosão de vendas, principalmente impulsionada por modelos mais acessíveis. Só que essa expansão criou uma coisa muito interessante: uma dependência de preço competitivo. O consumidor brasileiro começou a se acostumar com certos valores, e agora qualquer carro que fuja muito disso simplesmente não vende. E as montadoras sabem disso. Agora entra o fator mais importante: comportamento da GAC. Diferente de algumas marcas que entram no mercado de forma mais conservadora, a GAC tem histórico de entrar agressivamente, principalmente quando quer ganhar espaço rápido. E isso já aconteceu em outros países. A estratégia é simples: lançar com preço baixo, conquistar volume, ganhar visibilidade e depois ajustar o valor conforme o mercado responde. É praticamente um ataque direto ao líder do segmento. E aqui entra a parte que muita gente ignora completamente. Não adianta comparar apenas ficha técnica para definir preço. O mercado não funciona assim. Se funcionasse, vários carros que entregam mais já estariam dominando as vendas. E não é o que acontece. O que manda é estratégia, percepção de valor e posicionamento. E nesse cenário, faz muito mais sentido o GAC Aion UT chegar com um preço agressivo do que tentar se posicionar acima. Agora vamos falar dos números que realmente interessam. Baseado em análise de mercado internacional, comportamento da marca, histórico recente de lançamentos no Brasil e projeções de especialistas, existe um intervalo muito claro onde esse carro deve se encaixar. E aqui vai o ponto principal dessa resenha. A grande maioria das previsões que você viu por aí provavelmente está inflada. Muitos analistas focam apenas no tamanho e nos equipamentos do carro e ignoram completamente a estratégia de mercado. Resultado: preços superestimados. A nossa análise aponta para um cenário muito mais interessante. Existe uma forte possibilidade do GAC Aion UT chegar com uma pré-venda agressiva, justamente para gerar impacto imediato. E quando falamos agressiva, estamos falando de um valor abaixo do esperado pelo mercado.
Algo que faça o consumidor parar e pensar duas vezes antes de comprar qualquer outro modelo da categoria. Depois dessa fase inicial, o preço tende a subir um pouco no lançamento oficial, acompanhando a demanda e ajustando a margem da montadora. E depois disso, com o mercado estabilizado, o valor deve se consolidar em uma faixa intermediária, ainda competitiva, mas jamais alinhada com o restante do segmento. E por que isso faz tanto sentido? Porque já vimos esse filme antes. Esse tipo de estratégia não é novidade, principalmente entre montadoras chinesas que estão expandindo globalmente. Elas não entram para participar, elas entram para dominar. E para isso, precisam mexer na única variável que realmente impacta o consumidor: o preço. Outro ponto importante que reforça essa tese é o plano de expansão da própria marca no Brasil. Existe um movimento claro de crescimento, com aumento de concessionárias, estrutura logística e até planos futuros de produção local. E quando uma montadora está nesse estágio, ela não pode errar no lançamento de um modelo estratégico, ela precisa causar impacto. Agora pensa comigo, se esse carro realmente chegar com um preço competitivo, entregando mais espaço, mais potência e mais tecnologia, o que acontece com o mercado? A resposta é simples: pressão total nos concorrentes. E isso pode gerar um efeito dominó, forçando outras marcas a reajustarem seus preços ou melhorarem seus produtos. Mas claro, existem variáveis que podem influenciar esse cenário: economia global, variação cambial, políticas de importação e até decisões internas da própria montadora podem alterar o preço final. Só que mesmo considerando essas variáveis, o posicionamento estratégico continua sendo o fator mais forte. Então, se você está pensando em entrar no mundo dos carros elétricos, talvez valha a pena segurar um pouco a ansiedade, porque esse lançamento pode mudar completamente o custo-benefício do segmento. E quem entende isso antes sai na frente. Agora eu quero saber de você. Qual seria o preço ideal para esse carro na sua opinião? Você acha que ele vem para bater de frente ou vai chegar mais caro do que deveria? Comenta aqui embaixo, porque essa discussão é o que faz o canal crescer e melhora ainda mais o nível das próximas análises. E não esquece, deixa o like e ativa o botão de hype, porque isso literalmente ajuda o vídeo a ser entregue para mais pessoas. E se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo que vai direto ao ponto, sem enrolação e com análise de verdade, já se inscreve no canal. Ah, e antes de sair, dá uma olhada no link de afiliado que está no comentário fixado. Tem oportunidade ali que pode te fazer economizar uma boa grana, principalmente se você está pensando em trocar de carro ou melhorar seu dia a dia. No mais, fica ligado porque esse lançamento promete e a gente vai acompanhar cada detalhe aqui no canal. E se esse preço vier do jeito que estamos projetando, pode ter certeza de uma coisa: o mercado nunca mais vai ser o mesmo.